o amor resolve. Por isso que as mães conseguem tantos milagres, porque elas não desistem nunca. Amém? Viva as nossas mães! Meus queridos, meus amados irmãos, precisamos entender. Mas Jesus, sabendo de tudo isso, que todas essas presenças, que Ele estaria presente espiritualmente, a gente chama a presença real. Não é real o contrário de virtual ou imaginário. Real é do rei, é a presença por excelência. Quando o rei está presente, todas as outras, os documentos dele, assim, ele está em pessoa, não precisa, mas é a autoridade dele, é a pessoa dele. A presença eucarística é a presença real, é o sacramento do sacramento, porque Jesus não está só espiritualmente, está visivelmente, claro, escondido no pão e no vinho. Escondido no pão e no vinho. Agora vamos dizer, por que ele se escondido no pão? Porque ele quer que a gente acredite nele. Vamos dizer, por que ele se escondeu no pão e no vinho? Primeiro, porque ele quer que a gente acredite nele, na sua palavra. Quem gosta que as pessoas confiem em você? Levante a mão. Quem fica profundamente emocionado quando alguém diz, eu confio em você. Você pode ter errado, mas eu confio. E confiança não significa assim, saber que a pessoa não vai errar, que ela não. Confiança é que ela tem reta intenção, que ela vai se esforçar. E quando a pessoa se sente amada e confiada, aí é que ela consegue se levantar. Nada ajuda mais uma pessoa do que a autoconfiança. Então, Jesus quer que eu confie que Ele está presente. Eu olho e vejo o pão. Eu olho e sinto o gosto de pão, sinto o gosto de vinho. Se vê, se sente, cordeiro imolado sobre o altar. Não é mais vinho, é o sangue do Senhor que nos liberta e cura o nosso coração da dor. Amém. Você olha e vê pão, sente o gosto de pão. Você olha e você bebe e sente o gosto de vinho. Sente o sabor do vinho, tudo do vinho, mas não é mais vinho. É Jesus. Jesus disse, tomai e comei, isto é, não se parece. Não é um símbolo, não representa, não, isto é. Quem é homem aqui, levante a mão, por favor, homem de Deus. Diga, eu sou homem, graças a Deus. Bora. É um símbolo de homem. Levante a mão. Ah, você parece mulher, tão parecidinha com uma mulher, não é? Oh, tem um jeitinho de mulher, parece uma mulher, um símbolo de mulher. Você quer isso? Levanta a mão e diga, eu sou uma mulher de Deus. Graças a Deus. Não parece, você é. Não é o verbo parecer, simbolizar, é o verbo ser, da essência. Isto é meu corpo, isto é meu sangue. Jesus mente, gente. Uma vez, conversando com uma protestante, eu nem queria conversar, porque já sabia onde ia dar aquela conversa e não dá em nada, né? Assim, aí eu preferi ficar rezando por ela, mas ela insistiu tanto. Aí ela disse assim, olhe, você está dizendo que a Eucaristia é Jesus, mas Jesus também disse, eu sou a porta, e Ele é uma porta? Jesus disse, eu sou o bom pastor, e Ele é um pastor de ovelhas? Aquilo era um símbolo. Aí eu peguei e disse, pega comigo, minha filha, João 6, porque
Tem coisa que você tem que ser igual a eles, assim, você tem que mostrar na palavra. Está escrito, igual Jesus com de capeta, né? Está escrito, senão não vai embora. Então, pegue por favor comigo João 6. Depois que Jesus, por que que João no capítulo 13 nem fala sobre a Eucaristia? Porque no capítulo 6 ele vai detalhar tudo o que é o mistério da Eucaristia. O mistério da Eucaristia, essa realidade tão bonita do coração de Jesus. Então ele não vai repetir o que ele já fez Jesus falar no capítulo 6, né? Principalmente no discurso na sinagoga de Cafarnaum sobre o pão da vida. O versículo 52, quando Jesus disse depois: eu sou o pão da vida, quem comer do meu corpo e beber do meu sangue viverá eternamente e eu ressuscitarei no último dia. As pessoas, os judeus e até seus discípulos entenderam muito bem o que ele queria dizer. Jesus, quando disse eu sou a porta, eu sou o bom pastor, eu sou o caminho, as pessoas não questionaram, porque sabiam que ele estava contando uma parábola, fazendo uma comparação. Mas quando ele diz, quem não comer da minha carne, não beber do sangue, não terá parte comigo, entenderam profundamente. Esse homem quer que a gente coma a carne dele, que a gente seja o quê? Um canibal. Entenderam perfeitamente. Claro, Jesus estava falando do sacramento. Por isso que ele fez a multiplicação dos pães, para dizer que era o corpo e o sangue dele envolto no pão e depois no vinho, nas espécies, sobre o véu que a gente chama do sacramento, não é? Veja, 52, João 6,52. A essas palavras os judeus começaram a discutir dizendo: como pode esse homem dar-nos de comer a sua carne? Então Jesus lhe disse: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Pois minha carne é verdadeiramente uma comida, e meu sangue é verdadeiramente uma bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que me enviou vive, e eu vivo pelo Pai, assim também aquele que comer a minha carne viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu, não como o maná que vossos pais comeram. Aquele sim era uma figura, era um alimento, mas era uma figura do verdadeiro pão que viria, que era Jesus. E morreram. Quem comer deste pão viverá eternamente. Você imagina uma pessoa chegar para você e dizer assim: quem comer da minha carne, beber do meu sangue, vai viver eternamente. Quem quer viver aqui eternamente? Levanta a mão. O que é que você vai pensar? Essa pessoa ou é Deus ou é doida. O que é que você acha que Jesus é? Vocês estão entendendo? Porque a gente se acostuma tanto com os mistérios de Deus, a gente se acostuma tanto com a Eucaristia, que a gente perde a noção do escândalo que é a Eucaristia, do extremo de amor. A gente fica tanto com as aparências, a gente se preocupa tanto às vezes com a liturgia. Isso acontece com o nosso padre. Como é triste nós padres, a gente se acostuma, celebra a missa, distribui, e quantas pessoas, não estou falando mal, mas estou dizendo para a gente pensar, corpo de Cristo, como fosse bolachinha, pão bento. Às vezes, meus irmãos, eu gosto muito das relíquias dos santos, né? Quando a gente traz uma relíquia, todo mundo quer beijar, tocar. É um pedacinho de um corpo de um santo. Quem gostaria de ter uma relíquia aqui de primeiro grau de um santo? Não pode, é coisa muito privada, é para o culto. Porque senão é uma coisa só sua. A não ser que você seja um ministro de Deus, precise. Mas tem que ter muito cuidado com isso, com esse, não é? Mas as pessoas querem tocar. Agora, imagine a grande relíquia que é a Eucaristia. A relíquia das relíquias. É o coração do meu Deus.
Todos os dias eu posso receber um pedacinho do coração de Jesus, da sua carne santa. Um anjo não pode comungar. Sabe por quê? Porque ele não tem carne. Se tem alguma coisa que os anjos podem ter inveja da gente, é esse. Inclusive, dizem muitos que Lúcifer disse: eu nunca vou adorar um Deus que nem se faz anjo como eu, se faz homem, ainda mais se faz um pedaço de pão. O orgulhoso, ele não se dobra diante da Eucaristia. Até o sacerdote, na hora da missa, por que é que ele fica de pé? Porque ele representa Jesus. Por isso que ele faz às vezes Jesus: tomai e comei, isto é meu corpo. Ele está de pé ali. E todos de joelhos. Todo joelho se dobrará diante de Jesus. Mas quando ele coloca Jesus na patena, o que é que ele faz? Ele também é homem. E ele, naquele momento, ele também se ajoelha. Os anjos se ajoelham e adoram a Jesus. Nossa Senhora. Ah, Frei, isso é muito tradicionalismo, isso é muita besteirada, isso não muda a vida da gente. Muda sim. Muda sim. Porque amor com amor se paga. Ele me amou tanto que o que eu puder amá-lo, até fisicamente, que eu puder demonstrar esse amor por Ele, me apaixonar por Jesus na Eucaristia. Quem quer ser curado aqui? A maior trilha de cura chama-se Eucaristia, o coração de Jesus. Faça tudo para você comungar. Não pode comungar? Vá à missa, faça a comunhão de desejo. Sofra, chore na hora de todos que recebem na Eucaristia, você não pode receber. Que eu lhe digo, você está recebendo muito mais que muita gente está recebendo ali indignamente. Continue a participar da Santa Missa. Confie na misericórdia de Deus. Um dia você vai ter, nem que seja no último momento da sua vida, você vai receber Jesus na Eucaristia. Porque você sabe. Aqui eu quero que você saiba disso. Eu estou falando muitas coisas até desconectas, mas eu tenho certeza que você está entendendo. Eu tenho pouco tempo, então tenho que aproveitar e bombardear vocês, como o Padre Léo fazia com a gente. E eu quero dizer uma coisa para vocês. Se você estiver em perigo de morte, você pode ser casado em segunda, terceira união, você pode estar em pecado. Se você pedir a Deus, nosso Senhor, naquele momento, a igreja permite que todos os seus empecilhos sejam tirados. Você está em perigo de morte, está para morrer. O sacerdote vai lá e faz a confissão, dá a absolvição, você recebe a Eucaristia. Sabia disso? É o chamado viático. Você vai para a última viagem, para a última peregrinação, mas você vai com o pão da vida, com Jesus, com a sua ressurreição garantida. É o amor da igreja que não quer que ninguém se perca, porque todos foram salvos por Jesus. Meus queridos irmãos, mas quando Jesus falou que é o pão da vida, que eles entenderam muito bem, 60, muitos dos seus discípulos ouvindo-o disseram: isto é muito duro, quem o pode admitir? Sabendo Jesus que os seus discípulos murmuravam por isso, perguntou-lhes: isto vos escandaliza? Que será quando os virdes subir o Filho do Homem para onde ele estava antes? O Espírito que vivifica, a carne de nada serve. As palavras que vos tenho dito são Espírito e vida. Mas há algum entre vós que não crê. Pois desde o princípio Jesus sabia quem eram os que não criam e quem o havia de trair. Ele prosseguiu: por isso vos disse, ninguém pode vir a mim se por meu Pai não lhe for concedido. Desde então, preste atenção, desde então muitos dos seus discípulos se retiraram e já não andavam com ele. Então Jesus perguntou aos 12: quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro: todos: Senhor, a quem iríamos nós? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós cremos e sabemos que tu és o Santo de Deus. Palavra da salvação. Quando ficaram escandalizados, que entenderam que Jesus não estava falando de um símbolo, que ele estava falando de uma realidade realmente muito forte, que eles não conseguiam entender naquela hora.
por isso que precisavam acreditar, confiar, que Ele depois iria fazê-los compreender todo esse mistério. Jesus não faz concessão. É sobre o casamento e sobre a Eucaristia. Jesus não fez concessão. Quando Jesus fala de um só casamento, da indissolubilidade no casamento, os discípulos também disseram: Senhor, se é tão dura essa palavra, é melhor não se casar. Jesus disse: nem todos vós sois capazes de compreender isso. Jesus não faz concessão. Tem coisas que Deus não faz concessão, que não adianta a gente brigar, mesmo que a gente não entenda, mesmo que seja duro, nós temos que dizer. E também a Eucaristia: Senhor, só Tu tens palavra de vida eterna. Eu não consigo compreender com a minha cabeça, com a minha pequenez, com a minha pouca fé. Eu não consigo, isso é duro demais. Isso vai contra tudo que eu penso, que eu quero, que eu sinto. Mas eu confio em Vós. Eu confio mais na Tua palavra do que no que eu estou sentindo, no que eu estou vendo. Quantas vezes a gente se engana? Quantas vezes a ciência, que quer ter tanta certeza absoluta, se não for provado, não é científico, não é? Não coma o ovo faz mal. Daqui a pouco, coma ovo, ovo é maravilhoso. Não coma leite, leite é terrível. Beba leite, beba tudo de leite. E assim a gente vive nessa gangorra. Sim ou não? Eu estou dando um pequeno exemplo. Esse mundo que fala tanto de certezas, que tudo é comprovado. Não, agora uma nova pesquisa, né? Cada dia as certezas vão sendo contestadas. E a gente vive nesse mundo de incerteza. Por isso não vá atrás de ciência. Não coloque sua esperança. Claro, a gente pode usar da ciência, e a ciência é boa. A fé e a razão devem caminhar juntos. Mas você querer que tudo caiba na sua cabeça, inclusive o mistério de Deus. Tem muita coisa que não cabe aqui. Bate nessa cabeça, como o Padre Marcelo nos fez. Essa cabecinha é muito pequena e dura. Mas bata no peito, cabe aqui. Aqui cabe até o coração de Jesus, que é infinito. Aqui cabe tudo, cabe o amor de Deus. Cabe a dor. Muita coisa que eu não consigo entender, mas eu aceito calo, como Nossa Senhora guardava tudo no seu coração e rezava. Segunda forma, por que é que Jesus fica escondido no sacramento da Eucaristia? Coisa muito simples, talvez você nunca tenha pensado nisso, mas veja comigo. Se você fosse receber a Eucaristia, um pedaço de carne, mesmo que fosse a carne de Deus, você comeria? Uma carne humana, corpo de Cristo, um pedaço de carne do coração de Jesus, você aguentaria? Você imagine, fica imaginando aquele sacerdote lanciano, celebrando a missa, quando ele duvidando, não acreditava em nada, estava numa crise de fé terrível, mas estava celebrando a missa, para ver que o sacramento age ex opere operato, quer dizer, é pela força dele, porque foi instituído por Jesus, mesmo que o sacerdote não seja digno, mas se ele foi ordenado, Jesus obedece, até um sacerdote indigno, que está duvidando do que está fazendo, mas a força. Padre, Frei, eu não vou naquela missa porque aquele padre é muito, ele diz umas coisas tão, claro, não é agradável, mas Jesus é o mesmo que você vai receber na hóstia consagrada. Começa a rezar por aquele padre, começa a comungar por ele, começa a rezar, se oferece, você vai ter um Padre Santo, vai ter Jesus vivo, vai ter um Padre Santo. Quem acredita, diga amém. Tudo pode ser mudado pela força da oração, mas é o mesmo Jesus. Agora eu fico imaginando aquele sacerdote, quando ele olha e vê na frente dele, nos olhos dele, Jesus permitiu aquele milagre, não só para ele, mas para tantas gerações, já tem mais de 1000 anos, aquele milagre lá em Lanciano, acabei de ir lá. Tomai e comei, isto é meu corpo. Olha, não é mais pão, é um pedaço de carne. Termina de consagrar, coloca ali, apavorado, pega o cálice, tomai e bebei, isto é meu sangue. Quando olha lá dentro, não é mais vinho, é o sangue de Jesus borbulhando. Vocês imaginem, você teria coragem de beber o sangue de Jesus? Foi pensando na sua sensibilidade, que ele, por amor a mim e a você, se esconde no pão e no vinho. Nunca mais participe da missa do mesmo jeito. É a maior trilha de cura.
Se confesse, aproveite, faça uma boa confissão, limpe seu coração. Comungue hoje em estado de graça. Se não pode confessar nem comungar, participe da missa com todo o desejo de ser curado, de estar junto ao coração de Jesus. Não tem droga, não tem sexualidade, não tem violência, não tem maldade, não tem problema que não seja vencido pela Eucaristia. É o extremo do amor de Deus. Vamos dizer isso? Eucaristia é o extremo do amor de Deus. É a trilha da minha cura integral. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Isso, fique de pé. Eu queria que você ficasse de pé e de fato desse uma grande salva de palmas, primeiro ao nosso Deus, ao coração de Jesus, e depois com muito carinho a essa pessoa extraordinária, que Deus nos deu a graça de nessa manhã falar para nós sobre o milagre da Eucaristia. Aplauda, aplauda o Senhor. Aplauda, aplauda com carinho. Frei está pedindo para a gente perdoar ele de qualquer coisa. Mais uma salva de palmas, vai lá. Frei, meu querido Frei, essa salva de palmas é para o coração de Jesus, que faz do Senhor. Isso. Que faz do Senhor esse mel de Deus na nossa vida. Eu sentia isso muito forte ali ouvindo, e me senti muitas vezes tocado agora, porque Deus me falava isso. O Senhor é instrumento da doçura de Deus para cada um de nós. E eu senti esse sabor doce que brota do coração de Jesus pelas suas palavras. Segunda-feira agora, a comunidade Mel de Deus faz 10 anos. Faz 10 anos. E nós queremos celebrar juntos. Dizem que dívida a gente tem que pagar, né? E eu tenho um princípio comigo. Devo, não nego, pago assim que eu puder. E já tem um tempo que o Frei pediu para ele e para a comunidade uma lembrança do Padre Léo. Vamos chamar de lembrança por enquanto. Por enquanto. E eu senti muito forte no coração que precisava ser agora. Sobretudo pela disponibilidade do Frei, quando nós o convidamos para estar conosco nessa trilha da cura. E ele prontamente, mesmo com toda a agenda, correria, dificuldade, próximo da celebração dos 10 anos da comunidade, escolheu estar conosco. Mexeu na agenda, voo, tudo. E nessa disponibilidade que só os homens de Deus, as mulheres de Deus têm, ele está aqui conosco nessa manhã. E aí, Deus soprou de um lado do meu ouvido, e o Padre Léo soprou de outro, e disse assim: dê a ele o que ele pediu com tanto amor. Por isso, Frei, nós queremos, como comunidade Betânia, como família Betânia, oferecer para o Senhor uma camisa que era do Padre Léo. Eu me lembro como se fosse hoje da missa onde ele usou essa camisa. E que ele também tão prontamente falou do amor de Deus. E como o Senhor nos falou hoje. Que esse presente una cada vez mais as nossas comunidades. Assim como nós sentimos pela comunidade Canção Nova, que somos comunidade irmãs, saiba que Betânia e Mel de Deus são comunidades irmãs. Reze por nós, Frei. Amo muito o Senhor, viu? Pode.
Ninguém te ama